O Congresso Nacional avalia hoje 32 vetos do presidente Lula a propostas aprovadas pelo Legislativo. Líderes que apoiam o governo Lula tentam frear a sessão. A sessão está prevista para acontecer a partir das 19 horas de hoje, noite quente em Brasília. A apreciação dos vetos acontece em meio a episódios de tensão entre Lula e o primeiro-ministro do Brasil, Dom Arthur Lira I. Entre os vetos de Lula está o corte de 5,6 bilhões de reais em emendas indicadas por comissões do Congresso. São emendas que não têm execução obrigatória. O governo aceita recompor um valor menor para elas, de cerca de 3 bilhões de reais. O veto ao fim da saidinha de presos também é apreciado pela Casa. O fim da saidinha em feriados e datas comemorativas foi aprovado no Congresso, mas sofreu alterações por parte do governo, voltando a ser liberada para presos em regime semiaberto e que não tenham cometido crime grave ou hediondo, e também para reuniões familiares, encontros com a família em feriados e datas comemorativas. A taxação de apostas esportivas, flexibilização do registro de agrotóxicos, mudanças no pé de meia e na política nacional dos atingidos por barragem também integram a pauta de vetos desta quarta-feira. Ontem Lula se reuniu com o Lira, saiu da reunião e desmentiu que haja um atrito, que haja um travamento das propostas do governo federal no Congresso Nacional. Lula também não está dialogando tão bem com o Rodrigo Pacheco, daqui a pouco vamos falar de DPVAT. A situação está difícil para o governo federal, Paulo, quando a história é a tramitação de pautas aí em Brasília. Complicada a situação de Lula aí. Desafio para esse mandato Lula 3, hein, Paulo? Olha, o mandato Lula 3 não é um mandato tranquilo para o presidente Lula, e ele sabia disso, até porque o Congresso é um Congresso de oposição a ele. E aquela velha e boa capacidade que todo mundo atribuía a Lula de negociar com o Congresso está diminuindo. Porque Lula volta a ser o intransigente Lula dos anos 90, aquele Lula que, como muitos no Brasil, continua andando a pé da Albânia. Eu falo essa figura de linguagem que eu não entendi até hoje. Porque os albaneses velhos resistiam e os albaneses velhos não queriam entender um mundo em transformação. A esquerda brasileira tem um princípio albanês na sua transformação. Para quem estuda a história com mais atenção, para quem se dedica a perceber, esse movimento antigo, esse apego a ideias que já estão vencidas e ultrapassadas, são características das duas situações de radicalismo do Brasil, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita. Tem gente que acha ruim quando eu falo em extrema esquerda, mas por que vocês não acham ruim quando a gente fala em extrema direita? Existem sim os dois extremos, e os dois extremos são perniciosos, são ruins para o país. Muito ruins para o país. Tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda. E não é dizer que eu estou isentão ou quero ficar no meio, não. Porque eu vejo com muita clareza quando alguém tem posições de direita, mas são posições de direita que têm como objetivo a racionalidade, a transformação das ideias, ou de esquerda, quando o objetivo é o mesmo, a transformação de ideias, a mudança da vida das pessoas, eu vejo com muita atenção. Agora, o radicalismo faz com que você tenha, por exemplo, posições que vêm nesse terceiro mandato de Lula com o ranço, com a vingança que ficou instalada dentro de Lula e daqueles que o cercam mais proximamente, com os episódios de prisão de Lula, com Lava Jato, com os escândalos divulgados, Mensalão, Petrolão, ou vocês vão negar que o governo Lula não cometeu nenhum crime de corrupção? Porque é difícil. Então, você tem hoje, nesse terceiro mandato do governo Lula, o ranço mais pernicioso e mais prejudicial ao desenvolvimento do país, que é esse ranço que a esquerda carrega de não conseguir entender que as relações se dinamizam e que há a possibilidade de diversificação de pensamento. Você não pode não pode obrigar todo mundo a pensar do seu jeito, porque aí você vai acabar sendo um autoritário, um ditador. Então Lula passa agora por problemas seríssimos dentro do Congresso. Negar que ele não tem um atrito com Lira Paulo, é negar a verdade. E outra coisa nessa sopa toda aí também, um ingrediente importante, o governo federal não consegue amarrar o orçamento para 2024.
e precisa da Câmara para conseguir liberar recursos. E se não tiver diálogo, realmente complica. Está tentando apertar o cinto, eu acredito que não esteja fazendo da forma certa, está cortando nos lugares errados, mas precisa sim da anuência de senadores e deputados federais para conseguir o que tenta. E é desgaste. Quando você mexe no bolso do brasileiro, sua imagem vai se tornando cada vez mais desgastada. Complicada a situação, realmente. Ontem Lula disse que o seu vice, Geraldo Alckmin, precisa ser mais ágil. E ontem disse que Haddad tem que ler menos. Eu, se fosse Alckmin ou Haddad, voltaria ao presidente e diria: presidente, o senhor é que tem que ser um pouco mais ponderado, não usar essa sua boca destramelada para falar tudo o que pensa, parar de falar para convertido. E se fosse Haddad, eu diria para ele: o senhor precisa ler um pouco mais. Se o senhor acha que eu estou lendo muito, o senhor precisa ler um pouco mais. Inclusive, ler um pouco mais sobre economia e sobre relações internacionais. Vai fazer muito bem para Lula ler alguns livros a esse respeito.